A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu tive uma batalha muito grande para mim poder trazer essa palavra aqui hoje. Mas eu preciso em que os irmãos prestem bem atenção, os ouvintes que ouvem as minhas mensagens, prestem bem atenção nessa mensagem que eu vou trazer hoje. É uma mensagem muito importante para os fiéis, para a igreja verdadeira. Aquele que quer salvação, aquele que tem esperança da salvação dentro de si. Preste bem atenção no que eu vou trazer aqui hoje. Que é preciso que os irmãos meditem e entendam que tudo isso vai acontecer e já está acontecendo. No livro de Daniel, capítulo 8, no verso 24 em diante. Eu vou em mais livro para frente, então eu vou ser um pouco mais rápido, mas os irmãos vão entender. Olha o que diz aqui, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 24. E se fortalecerá a sua força, o inimigo, está falando aqui do anticristo, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará que lhe prover, e destruirá os fortes, e o povo santo. Observa, a palavra está falando que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele vai crescer em força permitida por Deus. Olha, se fortalecerá na sua força, mas não pelo seu próprio poder. Mas assim, esse homem que vai ser usado, ele ainda vai se fortalecer não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Satanás, para destruir os fortes, que é os grandes homens, e o povo santo. Então, o povo santo se trata da igreja verdadeira. Quando fala de santo, está falando dos fiéis, dos justos, não dos falsos profetas. Vai ser destruído o povo santo. Então, observa mais aqui para os irmãos verem. Vai ser destruído o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar engano na sua mão, e o seu coração se engrandecerá. Por causa da tranquilidade, destruirá muitos, e se levantará contra príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então, ele vai se engrandecer. Esse homem, pela força de Satanás, ele vai destruir os fortes, o povo santo, e vai se engrandecer nisso. Ó. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e o seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos. Ele vai ter tranquilidade, porque ele vai ter, esse homem, ele vai vir na força de Satanás, não do seu poder. O anticristo vai destruir os fortes e o povo santo. Então, tem uma pregação hoje das igrejas que é uma mentira, é uma farsa. Os justos serão perseguidos e mortos, e o resto que ficasse, o anticristo vai destruir, vai matar. Entenda isso. Olha, vamos agora aqui, ó. Muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Quando ele se levantar contra Jesus, que ele vai se levantar contra Jesus, sem mão ele vai ser quebrado. Ele vai ser desarraigado de uma vez por toda. O anticristo vai ser destruído por inteiro quando ele se levantar contra Cristo. Olha bem, ó. Todos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. O príncipe do príncipe é Jesus Cristo. Mas sem mão será quebrado. E a visão, olha aqui Daniel, aqui Daniel falando. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias cumprirá. Na época de Daniel, que Deus deu essa visão para Daniel, Daniel falou que dali a muito, o Senhor falou, Deus falou para Daniel,
daqui a muitos dias se cumprirão. E nós estamos nesses muitos dias que foi profetizado a Daniel. Nós somos a geração dos muitos dias que foi profetizado a Daniel. Então está cumprindo na nossa geração o que foi profetizado a Daniel. Olha bem, e eu, Daniel, enfraqueci. Daniel, quando ele teve essa visão, é tão forte as coisas de Deus e que Deus mostrou para Daniel, que Daniel enfraqueceu. Eu enfraqueci e tive enfermo alguns dias. E então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Na época de Daniel não houve ninguém que entendesse a visão que Daniel teve. Daniel teve enfermo. Muitas das vezes nós passamos por alguns períodos espirituais que nós ficamos de cama, enfermo. Mas isso se trata de nós e Deus. Porque os homens de carne, induzidos por Satanás, se você falar que está enfermo, eles vão tentar, de certa forma, induzir você ao médico, tentar arrancar de dentro da tua casa à força, para te internar, para te executar, te exterminar de uma vez por toda, porque o anticristo já está governando o mundo através de pastores, através de ministérios, igrejas, já estão governando o mundo. Acautelai-vos, diz o Senhor, do fermento dos fariseus. Acautelai-vos. E hoje, pelo cumprimento da palavra da visão que foi dada a Daniel, nós estamos nos dias piores dos piores. E vai ficar muito pior. Então, amados, agora vamos lá para o capítulo 9, no verso 26. Capítulo 9, verso 26. Eu li o capítulo 8, 24 em diante. Agora eu vou para o 9, 26. Olha o que diz aqui no 9, 26. Ó. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais o povo do príncipe que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolação. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade de uma semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, preste bem atenção, aqui no 26, ó. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias. O Messias é Jesus Cristo. Então, ó, e não será mais o povo do príncipe que há de vir. Então, a igreja do Senhor já não vai estar mais na terra. Nessa parte aqui no 26, a igreja, o povo santo, já foi morto. Já não tem mais o povo de Deus, a igreja verdadeira já está na glória, já está com o Senhor. Aqui já não é mais o povo de Deus, olha. Já tirou o Messias, ó, já tirado o Messias, e não será mais o povo do príncipe. Então, quando acontecer essas coisas, nós, a igreja verdadeira, não estamos mais na terra. O Messias já foi tirado, já não é mais o povo do príncipe que está na terra. Aí Satanás, Lúcifer, o anticristo, aí o anticristo vai governar tudo. Aí vai governar tudo. Olha, preste bem atenção para vocês verem, vou ler de novo para vocês entenderem. Ó. E depois das 72 semanas,
será tirado o Messias. Ó, aí Messias, Cristo, já não está mais governando nada nessa terra, não vai dar mais, aí o Espírito Santo, Bíblia, tudo já saiu, ó, já não está mais na terra. E não será mais o povo do príncipe, aí já não será mais o povo do príncipe, o povo de Deus, o povo de Jesus, já não está mais na terra, já não será mais o povo de Jesus, ó, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Eles vão destruir a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra. E então, determinadas assolações. Então, vai ter coisas horrendas na terra. Mas a igreja aqui já não vai estar mais na terra. Aqui a igreja não está mais na terra. Olha bem. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Sobre as asas da abominação. Esse momento a igreja do Senhor, os que ficarem, que vai estar aqui pelo poder do anticristo. Ó. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que está determinado será derramado sobre ele. E aí ele será desarraigado de uma vez por todas. E nunca mais. E a igreja do Senhor triunfará em glória na Nova Jerusalém, com Cristo. Com Cristo. E aí que sim, depois disso tudo, a igreja entrará na Nova Jerusalém. Mas até no reinado de Anticristo, a igreja do Senhor vai estar no céu com os anjos, com Jesus, com os profetas. E depois a igreja do Senhor vai vir nas nuvens com Jesus, e aí julgará os que estiverem na terra, será lançado no lago de fogo. Agora vamos lá para o 12:7. Ó, Daniel 12:7. Daniel 12:7. 12:7. Olha, preste bem atenção, meus amados. Isso o pastor nos prega. O povo santo vai ser totalmente destruído pelos falsos profetas, pela perseguição do sistema. Então, o que o sistema faz? Mata pessoas inocentes, mata crianças. Eu sou perseguido pelo sistema. Eu perdi o medo de falar, eu estou falando para vocês, porque vocês não sabem o que eu estou passando na mão dos falsos profetas que trabalham para o sistema. As igrejas estão todas no sistema. Persegue e mata pessoas inocentes, crianças. Quantas pessoas têm desaparecido aí? Quantas pessoas? Amados, nós somos servos do Deus vivo. Jesus cuida de nós. Se nós morrer, as nossas almas, eu tenho esperança que nós vamos descansar no Senhor. Vamos aqui para o capítulo 12 de Daniel, verso 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e metade de um tempo, enquanto tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, e todas estas coisas serão cumpridas. Preste atenção. Ali, Daniel viu em visão o anjo do Senhor, ou o Messias, né, que diz aqui, olhe bem, vou ler de novo. Um anjo do Senhor ou o Messias. Daniel viu, ó. E ouvi o homem vestido de linho, para mim é Jesus Cristo que Daniel viu, ó. Que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, Jesus Cristo, ó, e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que é Deus, que depois de um tempo, e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então,
O poder de Deus em Cristo Jesus, que nós usa para expulsar demônio, curar os enfermos, pela proteção, Deus nos guardar. Tudo isso vai ser destruído o poder do povo santo. Por isso é que nós somos perseguidos, muitos cristãos mortos, estão sendo mortos, porque é promessa de Deus o poder do povo santo ser destruído. A igreja não prega. Por que os pastores não pregam? Porque estão tudo no sistema, trabalhando para o anticristo, matando fiéis, perseguindo fiéis, inocentemente. A igreja precisa, os fiéis, o povo de Deus precisa saber dessas coisas. Preste bem atenção aqui agora, meu. Olha, todas essas coisas serão cumpridas. Vamos para o 8. Pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas. Então, Daniel não entendeu e perguntou para o anjo, para o Senhor Jesus. Daniel, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas. Meus amados, por isso que as igrejas fiéis são perseguidos. Quantos fiéis em alguns países têm sido mortos no Brasil? O Brasil mata escondido, desaparece com os fiéis escondidos, a igreja encobre, porque a maioria dos pastores, estão todos os pastores, quase todos, tem os fiéis, os homens de Deus aí que estão padecendo pelo evangelho, perseguido, sofrendo, doente pelo evangelho, mas esses que andam regaladamente, com seus rostinhos bonitinhos, seus olhos tudo bonitinho, faz tudo parte do sistema, trabalha para o anticristo, persegue justos, engana, entrega, contrata bandido para matar fiéis. Então, meus amados, eu estou dizendo para vocês, porque eu estou vivendo os piores dias da minha vida, e a igreja precisa saber disso. E é por isso que eu peço a vocês que compartilhem o link do YouTube que eu vou postar no Facebook. Compartilhe, que precisa das pessoas ouvir isso. Os pastores fiéis têm que reunir na oração, no jejum, na consagração, para que nós possamos nos preparar para os dias piores, porque nós estamos sendo perseguidos, porque não fazemos parte do sistema maligno que mata e persegue e faz maldade com pessoas inocentes. Ou você alinha eles e vai para o inferno queimar no lago de fogo ardente, ou você é perseguido e morto. O sistema não desiste. Eu sou perseguido há muitos anos. Cada dia multiplica mais os perseguidores contra a minha vida, porque eu não faço parte desse sistema maléfico. Eu sou servo do Deus vivo. O Senhor me escolheu do ventre para pregar, para trazer a sua palavra. Não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, não sou nada. Porque esses homens não ungem pessoas fiéis. Mas eu estou aqui, trazendo uma palavra para vocês, para que vocês entendam que o que tá acontecendo é cumprimento da palavra. E vocês precisam entender, a igreja do Senhor precisa alinhar dentro da Bíblia, permanecer fiel, a preparar, porque os dias são maus, vai multiplicar muito mais. E não é só os fiéis que vão ser destruídos, os poderosos que estão na terra vão ser destruídos pelo anticristo, e vai ser destruído também o povo santo. Mas depois, pelo sopro da boca de Deus, o esplendor da sua glória, vai ser desarraigado da terra o anticristo, o falso profeta, todos os demônios vai ser desarraigado, vai ser lançado no lago de fogo eternamente. O último demônio a ser lançado no lago de fogo vai ser o demônio da morte. Assim diz a palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor Jesus me deu e eu estou trazendo para vocês hoje, e que vocês compartilhem o link do YouTube que eu vou postar no Facebook, para que as pessoas precisam de ouvir e saber desta palavra. Deus abençoe. Que o Senhor Jesus te fortaleça, meu irmão. Fortaleça, minha irmã, para os dias maus, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos.